passando a lista de perguntas, nós vamos ter uma... Vai ter sorteio de livros no final, tá? Sorteio, Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Bom, a vantagem de falar depois, além do almoço e do sono, né? É que todos os pré-requisitos da filosofia já foram trabalhados brilhantemente pelos palestrantes precedentes. Então fica mais fácil, dá para se deliciar, né? Então não precisa voltar tanto, né, para explicar algumas coisas. Fique à vontade para levantar a mão, fazer pergunta e realmente ir trocando, construindo esse conhecimento. Proposta é falar um pouco de saúde mental, porque de uns tempos para cá o ser humano ordinário, por assim dizer, caiu a ficha dele de que trabalhar em prevenção é melhor do que trabalhar depois que a doença já está instalada, né? Então, essa busca por prevenção está baseando a psiquiatria infantil hoje, a psicologia infantil, porque nós estamos cuidando, então, dos pequenos, que vai garantir o futuro, né? Então, a proposta é dar a parte oculta desse movimento todo, mas principalmente porque a missão, na verdade, é dos pais, né? Como foi bem falado, né? Na verdade a gente está falando como educar os filhos, mas ninguém está fazendo isso para os... A gente faz lógica para os filhos, mas somos nós que temos que aprender a educar os filhos, né? E não o contrário. Então, o que seria missão? Primeiro, definindo a palavra missão, seria designação. É uma indicação específica. Separar alguma coisa a alguém. Você pode designar para alguém ou você pode estabelecer para você mesmo uma missão. Seja imposta, porque alguém colocou para você, às vezes o destino colocou, mas a gente sabe que não é o destino. Nós já vimos, né, que lá no terceiro céu, com os anjos do destino, a gente escolhe algumas missões que a gente vem executar aqui numa encarnação. Independente de como seja, deverá ocorrer uma decisão interna para pegar esse algo separado e viver, e esmiuçar, pensar, refletir como fazer com que essa missão enriqueça o motivo pelo qual nós estamos aqui. A Fraternidade Rosa Cruz, ela tenta explicar essas três perguntas, né? De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Missão é porque nós estamos aqui, nesse ambiente, nessa hereditariedade, nesse momento que nós nascemos, né? Quer dizer, o lugar, tudo. Só que se isso não houver um movimento interno, né, de dentro para fora, para assumir essa missão, não vai rolar, não vai acontecer, né? Só que por que nós fugimos tanto da execução dessa missão? Porque isso implica em sair do estado de inércia. Sair do estado de inércia é doloroso, né? É difícil. Nós somos seres humanos, eles têm o princípio do status quo, né? Eles ficam parados. Então, somente quando aparecem as doenças, quando aparecem as limitações da vida, é que a gente passa a se movimentar. Infelizmente, não deveria ser assim. Para muitos de nós ocidentais, às vezes nós temos alguns vislumbres espirituais bastante interessantes, mas nós temos que recapitular uma série de mesmice, por assim dizer, mas que na verdade é exatamente essa recapitulação do que nós não aprendemos ou que nós insistimos em não aprender que vai nos fazer chegar aonde nós vislumbramos. Então não adianta querer buscar algo novo se não equilibrarmos os desequilíbrios que realizamos no passado, né? Então, para que a evolução aconteça, a gente tem que assumir a verdadeira missão e deixar as ilusões da vida material. Tentar identificar o quanto que o Carlos bem disse, né, que quando nós
vestimos o corpo de desejos, né? E é a partir do olhar, a partir do corpo de desejos, né? Da mente também inferior, que são as ilusões, né? Tentar driblar essa lente ou se esforçar, estimulando a mente abstrata, né? Para assumir e sair da inércia. Mas, e aí vem o Max Handel falando de cura, bem lembrado que o Luiz fez, e cura nada mais é do que regenerar. Aliás, a força criadora sexual, você tem 3 funções, né? Criar, regenerar e degenerar. O mundo ocidental ele mais degenera do que cria e regenera muito pouco. A filosofia rosa, esse impacto que o Luiz falou, que o Max Handel, esse método que o Max Handel deixou para a gente, que muda a nossa vida, é exatamente começar a canalizar a força criadora para a regeneração e para a criação, deixar de degenerar. Mas regenerar o quê? As ações do passado, ou karma. Todo mundo sabe o que é karma, né? Elon Bacher chama de reação residual. Bonito, né? Esse nome. Uma reação residual que você traz do passado no presente. Todos nós temos resíduos lá de trás. Enquanto não regenerarmos isso, esse resíduo, a missão não vai ser cumprida. Por mais que eu vislumbre, por mais que eu... Nossa, que não vai chegar. Porque falta... É como o Ícaro. Se você não tiver a regeneração, você vai subir com penas e cera e o sol vai te queimar e você, do jeito que você subiu, você vai descendo. Então você precisa ter uma estrutura sólida para poder atingir o sol. Para ter essa estrutura sólida, I'm so sorry, falando em inglês, né, como o Luiz falou, você precisa regenerar os seus resíduos, né? E isso, gente, é uma missão básica de qualquer ser humano, de qualquer vida. Não importa a classe social, se eu só tenho 4ª série, se eu sou, fulano tem doutorado, então para ele é mais fácil. Caramba! Aliás, o doutor ele complica mais do que simplifica, né? Então, na sua simplicidade, você tem muito mais chance de construir seu corpo alto, né? Então a missão nos mostra aquilo que é necessário ser feito para uma completa realização. Isso é missão. Se eu não separar, se eu não dedicar um tempo da minha vida para identificar o que é necessário ser feito, aí a gente tem a astrologia, a gente tem não sei astrologia, mas tem a sua atenção, você tem a sua inteligência, tem uma série de recursos para você identificar o que é necessário ser feito. Se eu não cumprir, eu jamais vou ter uma realização completa. E o Elon Bacher ele vai além. Ele fala que quando você vai lidar com suas reações residuais, o seu karma, você vai esbarrar numa equação dupla, que é a seguinte: o grau de dificuldade no cumprimento da missão é diretamente proporcional ao grau de regeneração necessário. Ou seja, aqueles defeitos, aqueles relacionamentos, aquelas coisas que a gente traz, aqueles traços que a gente traz, que é tão difícil regenerar, está dizendo o seguinte para você: é porque você precisa regenerar. Você errou muito aqui. Você vai ter que ter uma necessidade muito especial, muita força, proporcional ao grau de dificuldade. Então, o grau de dificuldade é igual ao grau de regeneração. Tem gente que para de comer carne de um dia para o outro, porque não precisa regenerar, já regenerou. Tem gente que demora anos para deixar de comer carne. A mesma coisa para as outras coisas da vida. Tá certo? Então, essa equação dupla que o Elon Bacher fornece para a gente é bem interessante, né? Porque você vai também te direcionando aonde você tem que investir mais. Você não fica ao léu, né, vivendo. Você começa a prestar atenção. Lembra da missão? Separar mais algumas coisas e investir. Aliás, por que o Cristo encarnou em Jerusalém? Pergunta. Por que o Cristo
Por que ele não encarnou, por exemplo, na Grécia, que as pessoas tinham uma preparação muito maior, tinham um corpo vital mais descolado, um corpo dentro? Por que ele foi lá em Jerusalém na cristalização? Eles eram os mais carentes. Era o ponto mais. Se tivesse que acontecer uma segunda lua, ia sair exatamente dali. Né? O nosso corpo, a nossa saúde é a mesma coisa. E o tema mostra isso. O ponto onde está mais cristalizado, que também é o grau de dificuldade, é onde você tem que investir. Não adianta eu ir para o lado bom. Se o Cristo nasce na Grécia, a cristalização de Jerusalém ia continuar e a lua ia ser expelida. Né? Então nós temos que investir a regeneração exatamente no ponto onde está mais debilitado. O resto do corpo vai. Né? O resto do corpo o resto do planeta, uma vez regenerado ali, vai. E o pai sábio, como bem disse o Carlos, ele tem que identificar essas fraquezas do filho e ir preparando o filho para enfrentar isso. E o pai ele consegue modificar o destino. Mas nós somos. Aí vem a astúcia, né? Mas nós podemos mexer no destino do nosso filho, né? Gente, claro, pode ter certeza, destino maduro, o que for destino maduro que o seu filho tiver que passar, você pode fazer o que você quiser que ele vai passar. Então o que você puder fazer para mudar, porque você pode fazer. Não fica nesse, então eu não posso mexer porque é sagrado, é ele com os anjos do destino. Não tem isso não, a responsabilidade é sua. Né? Arthur, e essa questão do destino é sempre uma questão bastante polêmica. Extremamente. No qual a gente tende a cristalizar a maneira de pensar sobre o assunto. Sim. Então a gente poderia entender, dentro do que você falou, que se você aprende a lidar com o seu destino verde, você se educa com o seu destino verde, essa educação vai ajudar você a transpor o destino maduro de maneira muito mais saudável. Então você pode mudar o destino maduro na maneira como enfrentá-lo, não o fato em si. Perfeito. Na verdade é uma maneira até inteligente e menos traumático e de alto flagelo, né? Com certeza. Você tem que. É óbvio que isso aqui é uma faceta apenas, né? Você tem que, não é só por aqui, tem que ir complementando perfeitamente. Arthur, e vemos também aí claramente, assim, pegando uma coisa, seguindo a sequência. Ele viu tudo, todas as possibilidades dele, lá em cima. Ele sabe o que se propôs, ele viu tudo de uma forma clara. Então, ele realmente tem tudo. Sim. Ele viu tudo. Os anjos destinou a cada um e a todos exatamente o que Só existe o risco dele sair da ilusão. Dele não cair na ilusão deste mundo físico. Porque lá ele viu tudo claramente. Quer dizer, agora para isso tem que ter mesmo um amadurecimento. Tem que ser uma alma madura, né? Para poder. Na verdade, essa maturação ela é desenvolvida aqui, né? Também. Nós estamos aqui para amadurecer também, não tem problema nenhum em errar. Errou, levanta, continua. Mas chega uma hora que ele tem que fazer aquilo que se propôs. Aliás, o pai que não souber cuidar dos erros do filho, né? Exatamente. Puxando aqui o negócio que a Laura falou na palestra, o que vale é a vivência, o que vale é a intenção. Então, o destino maduro, ele não tem nada a ver com o fato em si. Por exemplo, você pode ter um destino maduro e estourar o joelho e viver o resto da vida de muleta, como você pode ter o mesmo destino maduro, desde que a doença seja atendida, ter apenas um raladinho no joelho. A intensidade da ação depende de quanto você está disposto a aprender a lição. Então, às vezes, você tem lá uma pancada no joelho e você continua sendo teimoso. A outra pancada para que você faz o joelho. Aí você aprende a lição, fala, pô, beleza. Mas você não precisava estourar o joelho, você podia ter só uma raladinha no joelho. Isso é destino maduro. Destino maduro, o Pai, nosso Criador, Deus, nosso Criador, se a gente acha destino maduro
só flagelo e só tipo, olha, eu vou ter câncer, tá aqui, não adianta eu fazer, eu vou ter câncer, não adianta. Então, se a gente falar isso, nós estamos dizendo que quem nos criou não tem o amor infinito, não tem a misericórdia, não tem a graça divina. Tá? Isso é extremamente ingrato da parte da criatura. Tá? Então, destino maduro é uma coisa que tem que ser paga, não pode ser espiada, ela está acima do perdão dos pecados, mas ela não tem nada a ver com gravidade. Sim. Aliás, aproveitando toda a sua potencialidade também, né? Você encara isso como uma missão, mas não como um flagelo, mas como uma. É isso, entendi. Caiu a ficha. E aí você vai aprendendo as lições com toda a disposição, com toda a motivação para tal. E não assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou arrebentar o joelho. Não é assim. Exatamente. Só que você precisa ter uma certa constância para aprender. Aqui a exigência kármica talvez esteja muito pesada, mas é essa disposição constante para pegar aquilo que você especializou, que é a sua missão, e aprender. Desse modo, alcança-se a liberdade. Né? Você viu como é de dentro para fora? Né? De dentro para fora. Então, para se alcançar a liberdade, o ego deve recorrer ao seu poder anímico. Né? O lado também, os lados verdinhos, os azuisinhos também. Né? E na medida que o ego perde o equilíbrio mental, emocional e físico, aqui já encarnado, e eu não gosto de psicanálise, tá? Mas nesse ponto eles têm razão. Muitas das neuroses que a gente tem em função dos nossos cuidadores. Os pais são os nossos cuidadores, mas não necessariamente o pai biológico. Mas não só os pais, o ambiente, tudo é multifatorial quando se fala em saúde mental. Por quê? Porque alguém já viu uma mente passando por aí? Não, né? Como a gente não vê, a gente fica confabulando, né? Uma psicanálise é uma grande confabulação também, que não se enxerga, né? Então, o ego, independente dos motivos, existem desequilíbrios mentais, emocionais e físicos, as chamadas neuroses, né? Que atrapalha que o ego possa acessar o seu poder anímico para cumprir sua missão. Então, acaba acontecendo dois problemas. Hoje acaba acontecendo dois problemas. A criança ela encarna com a reação residual lá, o karma, mais as neuras mal trabalhadas pelos pais. Então a criança ela vai para a vida adulta, depois dos 21 anos, com dois problemas. A missão que ela tem que cumprir, mais o desequilíbrio. Isso aqui é prato cheio para astúcia. Porque daí, eu sou assim, como o Oswaldo bem falou, né? Eu tive dois pais, né? Eu estou não sei quantos anos por conta dele, né? Então, são os desequilíbrios que camuflam a missão. Então, o trabalho do pai é exatamente aqui. Não promover desequilíbrios na saúde mental do seu filho, potencializar o que o filho tem de poder anímico já desenvolvido para que ele possa cumprir a missão dele. Só isso, ou melhor, tudo isso. Então a missão dos pais é exatamente minimizar os desequilíbrios e estimular seus filhos a cumprirem suas missões. Você falou liberdade, aquilo ali é maravilhoso, porque ao passo dos seres humanos ele vai cumprindo, vai desenvolvendo o seu trabalho espiritual consciente, que ele no fundo tem a intuição, ele é consciente, ele vai desenvolvendo a liberdade, ele vai desenvolvendo aquela alegria, né? aquela graça interna. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Isso é maravilhoso para prosseguir no cumprimento. Só uma questão, tanto o Carlos, quanto a Glaucia, quanto eu, nós estamos falando de métodos para o que a gente chama de desenvolvimento infantil considerado normal. Quando você já passa para síndromes, quando você passa para transtornos na infância, aí a abordagem é outra. Isso aqui não dá conta. Tá? Isso tudo não dá. Você tem que ter uma abordagem totalmente outra.
Tá? Então, só para, às vezes o pessoal tem filho ou parente ou conhece ou é profissional de saúde que trabalha com crianças que saem dessa curva que a gente está chamando de normalidade, que é esperado, a abordagem é outra. É óbvio que tudo isso aqui vai estar permeado, mas tem outro jeitão de trabalhar. Então, continuando nessa perspectiva, a encarnação se faz por lei de vibração, ou lei de ressonância, em termos de tempo, lugar, linhagem e ambiente. Já foi falado isso. E por incrível que pareça, o pensamento que nós temos hoje vai determinar o tempo, lugar, linhagem e ambiente do futuro. Assim como isso aqui hoje foi determinado por que nós pensamos lá atrás. Pensar aqui não é só pensar, tá? É toda a vida. Tempo e lugar. Tempo é o nascimento. O nascimento e a vida ocorrem num tempo ideal em termos astrológicos para que o ego possa dar o batismo astrológico no momento que ele dá a primeira respiração, com todas as vibrações do sistema solar configuram os átomos do corpo, de todos os corpos, né, por assim dizer. Aquele momento é exatamente aquele que ele precisa, e o lugar é em termos de inclinação. Porque tem pessoa que nasce e depois migra, né? Ele precisava nascer naquele lugar para que essas vibrações também viessem no grau de incidência necessária para que pudesse produzir as lições estelares que ele precisa, né? Tudo isso é um conjunto. A linhagem, a gente tem espiritual e genética. A gente às vezes ouve falar que na Rosa Cruz não se fala de hereditariedade genética. Por que não? Eu vou mostrar para vocês o que significa não ter genética. Na verdade, lógico que tem. Eu herdei da minha mãe e do meu pai o material físico para ter esse corpo físico. Só que o motivo pelo qual eu tive que ter eles como pai e mãe para me dar esse material, aí sim é um motivo espiritual. Por isso que não se diz que tem herança genética na Rosa Cruz, mas lógico que tem. Mas não é que é um determinismo por si só, importante por si só. É determinado pela questão espiritual. Então, desses 4 fatores que eu falei, tempo, lugar, linhagem e ambiente, as doenças mentais, elas estão mais relacionadas à linhagem. O tempo, mas o tempo ele vai ser, e o lugar ele vai ser o necessário, determinado pela linhagem também. Porque eu preciso daquele momento, naquele lugar, para que as lições da lei de causa e efeito se configurem ali. Então, linhagem é um fator. E o ambiente pode ser limitador ou facilitador. Você tem recursos materiais físicos limitados ou ampliados. Tem criança que tem acesso à saúde, tem criança que não tem acesso à saúde, tem criança que tem uma educação cultural, estimulação cognitiva, religião e afeto, outras não. Né? Um exemplo que vai só para isso é legal, mas a gente fala desses aspectos mais teóricos separados e não consegue colocá-los de modo dinâmico para explicar como que isso funciona, né? Tem um exemplo aqui de um bebê esquimó que nasceu lá no Canadá. E aí vocês vão ver como que o pensamento e a vida do passado determina a vida presente. Esse ego que eu vou falar, ele passou 2 vidas se alimentando apenas de carne para satisfazer o prazer de comer carne. E teve que renascer num lugar onde comer carne é uma necessidade e não um prazer. Tem lugar na Terra, se você não comer carne, você morre. Tá? Então, certa noite de inverno, 2 auxiliares invisíveis, eles foram enviados para o norte do Canadá para ajudar alguns esquimós que estavam doentes. Chegando lá no lugar, havia uma família com 4 pessoas doentes. Eram 2 crianças, um pai e uma mãe. No local estavam um médico, um padre e os policiais, tentando socorrer os 4 ali. Os auxiliares chegaram, os policiais, os médicos e os padres estavam, eu resumi a história, mas eles estavam perdidos. O fato é que, resumindo, né, não vai dar tempo, os auxiliares curaram, executaram o trabalho de cura para as crianças, e a mãe estava passando mal e ninguém sabia por quê. Quando chegou lá, os auxiliares invisíveis olharam e falaram: mas a mulher está em trabalho de parto. Por isso que ela está passando mal.
E o médico, ali naquele momento, imagina um ambiente que é aquilo ali, 3 e pouco da manhã, né? É muito difícil, né? Ser um médico no dia seguinte é fácil. Eu quero ver o médico na hora, né? Então é difícil você diagnosticar, ou por mais que seja talvez uma coisa básica. Mas os auxiliares olharam, enfim, ajudaram a mulher a dar à luz. Um dos auxiliares olhou a hora local, era 3h30 da manhã, e perguntou para os policiais qual era a latitude e longitude. Ele ficou curioso, né? E aí eles conheciam uma esquimó que morava no Alasca, que conseguia trabalhar conscientemente no mundos espirituais, e entrou em contato com essa mulher para ela poder dar um auxílio depois. E essa esquimó que conseguia sair do corpo se comprometeu a visitar a família durante algum tempo. Bom, passado alguns meses, os auxiliares voltaram lá e viram que o bebê estava bem saudável, assim como o resto da família. Quer dizer, a família foi encaminhada. Agora, esse auxiliar que pegou os dados, ele ficou curioso e ele levantou o tema do bebê esquimó. A pergunta que ele fez é o seguinte: como é que algum ego por que algum ego tinha que nascer ali, em condições tão severas, tão precárias? Lembra que falando de ambiente, linhagem dos esquimós? Por que aquele nascimento tinha que acontecer ali e a pessoa tinha que se desenvolver ali? Aí um dos irmão leigo é alguém que já tomou o Max Center, já tem algumas das iniciações menores, revelou o seguinte: 2 vidas antes da atual, esse garoto viveu hoje é a Itália, né? Lá ele tinha parentes muito ricos e vantagens materiais. Ele cresceu e se tornou um rapaz que vivia os prazeres. Tradução é crave, de ânsia, né? Ele tinha ansiedade, ele ansiava por comer carne, outros tipos de comida. Segundo o relato do auxiliar invisível, essa família matava um porco, durava 2 refeições do porco na família. Mas porque nós estamos falando aqui comer carne, não é comer um bifinho, comer carne, né? Depois dele ficar doente, ele morreu, ele reencarnou na Alemanha, agora como mulher. E olha o valor da família, aí tem um ambiente também, né? Uma família que acreditava que comer carne e ficar gordo era uma honra. Aliás, tem culturas, né? Quanto mais o homem vai ficando gordo, a mulher vai ficando gorda, ele é mais desejado, né? Ela engordou tanto, eu fui atrás disso para ver, e é possível, porque quando eu li o peso que ela morreu com mais de 600 quilos, eu falei, não é possível, eu fui atrás e é possível. É possível sim pesar tudo isso. Vai demorar em ela Sabe por quê? Existe inclusive a lista das pessoas as 10 pessoas mais gordas no mundo, né? Eles estão 400, 500 quilos, estão vivas. Você tem fotos deles, né? Então é verdade, é possível. Quando você lê, você fala, acho que o cara errou aqui, né? Parece que de fato é verdade. Ele morreu, essa mulher acabou morrendo, e aí ele acabou renascendo. Vocês sabem o que é o norte do Canadá? O Canadá, gente, depois da divisa com os Estados Unidos, você consegue habitar uns 200 quilômetros para cima. Porque depois daquilo, o Canadá é enorme, né? Mas depois daquilo é muito frio. Só esquimó, pessoas não se vive. O Luiz já esteve lá, né, no Alasca. Não é esquimó, é nativo. Então, assim, então, o irmão leigo falou o seguinte: olha, ele teve que nascer ali, porque ali, se o cara não comer carne, ele morre. Precisa de carne para viver naquele lugar, fisicamente falando. Se comer alfacinho ali, você não aguenta o tranco. Você precisa de gordura, você precisa para aguentar o tranco ali, né? Só que esse cara, com a linhagem e pelo destino maduro que ele vem, com 16 anos, ele ia sofrer. Aí, não estou falando de saúde mental, mas de saúde de modo geral, de doença de estômago e intestino. Você sabe que digestão de carne é uma coisa bem rápida de ser feita, né? Então, assim, imagina você com doença, infecção de intestino é uma das doenças piores. O cara médico ele pode até falar melhor do que a gente, né? É uma das doenças que mais, são doenças, assim, é melhor não estuda essas doenças de infecção de intestino, você não vê o sofrimento que é.
Você imagina, aos 16 anos, essa criança ela não pode comer carne. Mas o destino maduro fez ela nascer no lugar que ela tem que comer carne para viver. Vocês estão entendendo que a linhagem, ambiente, isso é o resíduo que o Elmon Bakker falou que a pessoa tem que vir regenerar. Né? Então é bem interessante de se pensar. Né? Apesar disso, o irmão Levi mostrou diversos bons aspectos, bem lembrado pelo Oswaldo, que fornecem grande ajuda para combater as tendências, e o Carlos bem falou, que ele pode, junto com a família, se tiver um apoio, não sofrer tanto e até não ter a doença, talvez, quem sabe. Afinal de contas, a natureza ela não quer se vingar. Lição aprendida, ensino suspenso. Não é assim, gente? Então o prazer tornou-se uma necessidade. Nesse caso, mas aí, exatamente, perfeitamente. Cuidado com os nossos prazeres. Tempo, lugar, linhagem e ambiente formam então o que a gente chama de teia de destino. Resíduo mais missão mais doenças. Os anjos do destino dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Apesar de tudo, esse garoto consegue sublimar tudo isso se houver um trabalho. O que não pode é a ilusão. A ilusão tirada do caminho e a pessoa, eu tenho essa doença, coitadinho de mim, eu não sou, né? Então, todo esse trabalho. Agora saindo, né, pensando na saúde mental. Nosso cérebro físico ele é responsável pela expressão da saúde mental física. Né? Se eu tiver um cérebro doente, eu não consigo expressar saúde mental. É fato. O órgão da saúde mental é o cérebro. Agora, a doença mental ela é injusta, por assim dizer. Por quê? Quando eu tenho uma doença fora do meu corpo, eu não me confundo com o sintoma da doença. O meu joelho dói, não sou eu que dou, é o meu joelho que dói. Quando eu tenho uma tristeza exacerbada, ou quando eu tenho uma ansiedade exacerbada, que é um sintoma de uma doença, eu me confundo com a doença. Isso que é difícil, por isso que é difícil tratar a saúde mental. A pessoa ela vem, né, porque a família já falou, sai dessa cama, você é um vagabundo, você mas a tristeza que ela está sentindo, que inclusive tem, quimicamente você explica, inclusive, ela não está com uma doença que a incapacita. É óbvio que o porquê que ela ficou com essa doença a gente sabe, já explicou, ela é lógico, é culpada, lei de causa e efeito, tem tudo isso. Mas quando você se confunde com a sua doença, é muito mais difícil de você se curar. E cura, gente, é um estado mental. Se eu não acredito, se eu não conseguir conceber que eu posso atingir a cura, não viva para não ficar doente. Saiba que você é saudável. Independente se você está doente hoje, você enquanto espírito, você está saudável. Então você tem que ter essa concepção clara do que é saúde e trabalhar para isso. Só isso. Né? Então é bem interessante essa atitude em relação à doença. Então nesse caso seria um corpo doente, um corpo enfermo e uma mente positiva para encarar dessa maneira. Isso, exatamente. Porque se você não tiver, aliás, o cuidador, os pais, a Glaucia falou muito bem, né? A criança se matou para subir o negócio, a hora que ela sobe, conquistei. Desce daí, né? Aí, voltando à pergunta do Oswaldo, né, que ele tinha feito, o que é o núcleo de abandono? Uma criança que é abandonada, rejeição. Eu diria o seguinte: o fator de risco para qualquer doença mental. Rejeição é fator de risco para qualquer doença mental. Abandono. Qual? Vai depender da minha linhagem, vai depender do que eu tenho que pagar. Pode ser mais depressão, pode ser mais ansiedade, pode ser esquizofrenia, pode ser transtorno de pânico, pode ser. Mas a rejeição é um fator nuclear, o abandono, é fator de risco para qualquer transtorno. Qual? Vai depender da minha história. Vai depender se você aceita essa rejeição ou se você assume essa Agora, rejeição. por que eu fui rejeitado? Também, a gente sabe que tem tudo, porque não é culpa de ninguém.
Eu espero que esses conceitos estejam bem esclarecidos, então tem que ficar voltando. A gente tem o porquê eu ser rejeitado. Tem o porquê que a minha mãe me jogou na lata do lixo e o bombeiro me achou enrolado no saco de lixo preto. Tem tudo o porquê. Né? Então, ai, coitadinho, tudo o porquê. Assim, durante a infância, os fatores que contribuem para o desenvolvimento do encéfalo, e aí tudo isso, por exemplo, quando a criança sobe, como a Glaucia falou, e fala, mãe, consegui, a criança fala, desce daí, né? Isso gera um impacto químico, a gente chama de neurotóxico. Por quê? A criança ainda não tem mente, ela não tem uma maturação aqui na frente, existe um córtex chamado córtex pré-frontal, que ele que é responsável por equilibrar o nosso raciocínio, equilibrar a mente, equilibrar as emoções, né? Então o que acontece? A criança ainda não tem isso maduro. Quando você dá um impacto desse, por que a primeira infância é tão traumatizante? Porque ele não tem esse córtex para dizer o seguinte para ela, olha, a mamãe tá brava porque ela que é medrosa, não foi eu que não consegui subir aqui, ela tá jogando em mim porque ela tá com medo, não sou eu, ela vai achar que é ela, porque ela não sabe. E isso vai gerando vários desequilíbrios químicos que vai determinando a saúde mental, as neuras que você vai ter lá na frente. A gente também, de novo, né? Por que minha mãe é neurótica? Também tem um porquê, toda a história lá. Tá? E assim vai. Agora, como o Git bem falou, né? O desenvolvimento eu vou falar um pouquinho de ciência agora, é rápido já. O desenvolvimento do encéfalo ocorre, como todo o corpo, né? Ele ocorre dentro do útero. Então, no nosso DNA, a gente sabe que o DNA é algo etérico, a gente sabe que o DNA é algo etérico, o que a gente vê hoje, que é lá um efeito do que está no corpo vital, na verdade. Ele tem códigos que ele vai dizer o seguinte, essas células aqui vai formar o meu fígado, essas células aqui vai formar o meu pulmão, essa aqui vai formar o meu coração e essa aqui vai formar o meu cérebro. Então as células que eu vou especializando e separando para formar o meu cérebro, elas vão se agrupando, se acumulando. Depois que elas se acumulam numa quantidade suficiente, ocorre o que os neurocientistas chamam de jornada dos voos sazonais dos pássaros, algo semelhante aos voos sazonais dos pássaros. O que seria isso? As células do cérebro eles vão se acumulando e elas começam a migrar, assim como os pássaros migram. As células elas migram até um ponto que o seu DNA tem toda uma questão do destino maduro, toda uma questão você precisa de um cérebro exatamente configurado para você enfrentar o seu destino maduro, emocionalmente e cognitivamente falando. Então, ele vai migrando e vai parar num determinado ponto. Né? Chegado no ponto onde ele tem que ficar, como ele vai migrando de dentro para fora. Então, o cérebro ele vai se construindo assim. Então, vai migrando, vai construindo. Depois que ele para no lugar, ele começa a estabelecer conexões. Não sei se vai dar para enxergar, mas aqui tem uma série de conexões. Então os neurônios, eles primeiros eles são a estrutura, depois eles vão se conectando. E aí essa conexão é que determina a comunicação. Se a mãe não tiver uma vida durante o período intrauterino, uma vida adequada, física e espiritual, a organização e a conexão dos neurônios já vai alterar. E isso vai ser uma condição de risco ou de proteção para a saúde, para ter uma boa ou má saúde. Do mesmo modo, proteção. Se a mãe tem saúde, se a mãe tem todo, segue a cartilha, né, direitinho, também a organização e a conexão do cérebro ele já vai se configurando de tal modo que lá na frente essa criança vai aguentar o tranco da vida melhor. O que seria seguir essa cartilha? Eu vou adiantar porque não adianta ficar falando disso aqui. Mas se você mudar, só uma pergunta. Você acha que existem métodos como a neurolinguística, vários métodos que eu considero um pouco artificiais? Perfeito. Você acha que essas redes neurais pré-natais ou pós-natais muito recentes, elas podem ser modificadas com processos terapêuticos? Totalmente.
Existem dados, aí não é só eu que estou falando, tem dados robustos mostrando alteração não só estrutural do cérebro, como funcional. Por exemplo, você pega em dislexia, uma das questões da dislexia são vários fatores, mas um deles é um problema na consciência dos sons, consciência fonológica. Então, Arthur Berberians fala Artan Berberitur, né? Você vai brincando com os sons dos fonemas, né? E você vai criando, você tem que ter consciência. Para eu fazer esse movimento, eu tenho que ativar áreas do cérebro. O disléxico, ele não ativa. Algumas terapias não medicamentosas vai então fazendo o quê? Vai desengajando a ativação dos neurônios doentes e passa a engajar os neurônios saudáveis. Isso para emoção, isso para cognição, isso para uma série de coisas, né? Sacanagem da neurolinguística da hipnose é que você não deixa a pessoa construir isso, né? Você põe uma sugestão ali e ela fica curada, mas você simplesmente cortou a possibilidade dela crescer, né? Então essa é a sacanagem, né? Agora, o interessante, só uma curiosidade, que às vezes as pessoas perguntam: por que as pessoas que têm surtos psicóticos ocorrem entre 18, 20 anos, 21 anos? Será que é um estresse de encarar a vida adulta? Né? É claro que sair da adolescência e ir para a vida adulta é um estresse, mas não é. Existe o Ricardo, eu estou falando de cérebro aqui, o Ricardo é sacanagem, né? Existe essas conexões e essa quantidade de neurônio que é formado desde o período intrauterino e depois, né, do desenvolvimento da criança, é feito mais do que o necessário. Então, lá perto do fim da adolescência, o próprio organismo ele faz uma limpa, que nem um jardineiro, ele chega na árvore e vai cortando, vai podando os galhos que não são mais necessários. O cérebro também faz uma poda de neurônios. Então os neurônios que não são mais necessários, as conexões que não são mais necessárias, o jardineiro vai lá e poda. Nessa poda, pode ser que se eu tiver uma linhagem, lembra da lei de causa e efeito? Favorável para ter surtos psicóticos, eu vou ter uma poda que vai me favorecer a que num determinado estresse eu tenho surto, assim como para outras coisas. Então por isso que ocorre, porque não existe esquizofrenia infantil, existe esquizofrenia na velhice, existe, mas é mais raro. Tanto que se descobre que existe esquizofrenia hebefrênica, porque Hebe é a deusa da juventude. Então a pessoa jovem tem uma cisão, né? Então a hebefrenia significa isso, né? Na juventude você tem esse rompimento da mente, né? Isso tem, graças ao avanço da neurociência, e aí uma das funções da Rosa Cruz é você alinhar arte, ciência e religião, não é isso? Então você conseguir alinhar todos esses achados novos com os ensinamentos espirituais é uma das nossas missões, né? Como estudantes Rosa Cruz. Então isso vem lançar a luz para uma série de coisas que eu não vou falar. Então o primeiro passo para você contribuir para a saúde mental do seu filho, mãe e pai, principalmente agora a mãe, né? É você ter um comportamento adequado durante a gestação. Aliás, eu esqueci de falar, o ser humano é um dos poucos bichos da Terra que não nasce com o cérebro pronto. Por isso que a primeira infância é tão importante, né? Vários bichos, eles já nascem com o sistema nervoso central pronto. O ser humano não. Ele nasce e continua a desenvolver o cérebro até o fim da adolescência. Tá bom? Por isso que é um momento que vale ouro para você fazer o bem ou o mal. Porque o cérebro na infância ele é mais plástico, né? Depois, o famoso cachorro velho não aprende a sentar, né? Como dizem, né? Em termos de cérebro é verdade. Não que não exista adaptação após existe, mas é menor comparada à infância. Então a responsabilidade dos pais é maior, tanto para danificar quanto para melhorar. Então o primeiro comportamento em termos físicos da mãe é alimentação, uso de droga, doenças, tentar evitar ao máximo grávidas ficar com gripe. Ah, mas eu fiquei, não tem problema. Fica com gripe enquanto está grávida, mas cuida mais da sua saúde, põe mais blusa, não fica no vento, porque gripe
existem alguns estudos que mostram, aumenta, é o que chama de risco relativo. Risco relativo não quer dizer nada. Assim como eu poder sair daqui e ser atropelado, o risco relativo, assim, ficar gripado durante a gravidez e o filho tem um transtorno mental é meio que o mesmo, de eu sair daqui e ser atropelado. Mas aumenta um pouco. Então, se você puder evitar ficar com gripe na gravidez, não tem problema. Idade, o Carlos bem falou, né, naquela questão se a mãe está preparada, né, existe um momento certo, tudo aquilo. O estresse, a ansiedade e a tristeza excessiva. Tudo isso interfere na alimentação do seu filho. Né? Do ponto de vista espiritual, as propriedades e purezas do seu sangue vão ajudar a formar o caráter do seu filho. O que se fala da Imaculada Concepção? O que se fala do sangue? Você acha que José e Maria não tinham? Qual era a qualidade da pureza de sangue de Maria? Qual era o equilíbrio emocional de Maria? Não dá nem para falar, né? Porque ela representa um dos arquétipos da mãe, né? É uma coisa quase que divina, né? Então, os tendências emocionais, raiva, sexo e paixões e brigas durante a gravidez. Cuidado, evite. Ao mesmo tempo que isso é recomendado, é meio antagônico, porque estresse e ansiedade tem que ser excessiva. Em São Paulo, né? Em São Paulo, e a gravidez, ela mexe muito com hormônios, então a mulher acaba produzindo motivo. Exatamente, mas aí é que está. Existe o estresse por alteração hormonal. E existe, além da alteração hormonal, que a mulher fica mais vulnerável, outras coisas como, minha mulher está com os hormônios mudados, está grávida, né? E a minha paciência em relação a ela, será que eu aumento? Então vamos deixar só os equilíbrios hormonais biológicos e vamos causar mais. Meio que isso. Antagônico nesse sentido, né? O problema é que nós não queremos assumir a missão. Essa é a verdade. Então nesse processo de não assumir, você contribui. Os desequilíbrios hormonais se dão justamente porque você está com os emocionais e espirituais desorganizados. Senão a gravidez seria perfeita. Né? Obrigado. É isso mesmo. Né? Então é isso. Uma gravidez saudável vai ter exatamente o equilíbrio necessário para que o encéfalo, o sistema nervoso do seu filho, como todos os restos do corpo dele, se forme adequadamente. Perfeito, é isso mesmo. Arthur, só falando em isso é ideal, né? Eu tive uma informação que eu fiquei um pouco assustado. Que é o seguinte, existem algumas mães que após o parto elas ficam extremamente deprimidas. Isso é fato. Como é que pode acontecer às vezes? É incompreensível. Então, é até interessante porque do ponto de vista espiritual não fui pesquisar ainda, mas existe uma porcentagem altíssima, existe uma espécie de rejeição, até as pessoas mais experientes espiritualmente podem até sugerir os motivos, mas existe e é físico, é mensurável e pior, a saúde mental desse filho, de mães que têm depressão pós-parto, aumenta risco por uma série de coisas, né? Então é assustador. Agora os porquês, espiritualmente falando, eu não fui atrás ainda, mas eu até gostaria, não sei se mas é um fato. Eu tenho assim, não pesquisado, mas refletido um pouco sobre o assunto e como as relações são praticamente 90% não são planejadas nem perfeitas, então se dão relacionamentos muito karmáticos que na hora do parto se efetivam, e como a mãe está muito ligada consciente e inconscientemente a esse filho, ela sabe o que está acontecendo. Ela rejeita. Aí ela não sei se rejeição é a palavra, mas ela sabe que ela vai ter problemas com essa pessoa. Então, mesmo que ela não tenha essa consciência elaborada, mas ela sente, né? Então a reação é imediata, né? Porque acho que você deve saber, né, que a mãe retrocede mentalmente para poder se entender como filho. Totalmente.
Na hora do parto é que se dá esse choque, essa relação de igual para igual. Concretizou, né? E aí é que dá esse problema. Né? Verificação técnica, né? Verificação técnica, usando a terminologia Rosa Cruz. A pessoa, se ela tem uma boa parte espiritual, não é o fato de estar na Rosa Cruz. O fato de estar na Rosa Cruz logicamente um aceleramento para isso. Mas se ela tem lá no tema dela uma espiritualidade latente ou ativa, muito bem cultivada, a mulher, por ter o corpo vital positivo, ela tem uma condição, uma vantagem competitiva muito maior do que o homem no acesso ao mundo de vida, onde está a memória da natureza. E isso é traduzido, logicamente, como intuição. Né? Então, na vida normal, comum, a intuição feminina ela é muito mais presente do que a intuição masculina. Quando a mulher está lá para receber um novo ego, esse acesso ao mundo de vida é muito mais constante. Obviamente, por quê? Porque ela está ajudando a construir um corpo. Né? Então, a imaginação dela e o acesso à memória da natureza, ao mundo da sabedoria, que é o mundo de vida, é muito mais constante. E esse acesso a faz, mesmo inconsciente, a ter contato com aquilo que está vindo, aquele ego que está vindo. E aquele ego que está vindo, obviamente, grande maioria das vezes, para dívidas a pagar. Né? Então essa ansiedade, essa angústia e essa talvez entre aspas, desespero, o faz a ter uma certa aversão do tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que sou digna? Será que eu sou digna de merecer as oportunidades que esse irmão está me dando? Então, como Maria falou na época quando Gabriel falou para ela que Jesus, ela falou, né? Será que eu sou digna disso? Mesma coisa. Isso é interessante porque, assim, do ponto de vista, o ego dela, porque, assim, um dos sentimentos que você tem, que secundariamente a tristeza é a raiva, que é primária. Então, quer dizer, a não aceitação dessa condição, né? Na verdade, grande parte de todas as depressões, não só pós-parto, antes dela virar depressão, ela foi muita ansiedade, muita raiva. Depois ela se transforma em tristeza. Por isso que tratamento de choque, né, em tristeza não adianta, você tem que tratar a raiva da pessoa. Se você quer curar uma depressão, a terapia tem que focar na raiva, na não aceitação, nessa questão de não ser digna. Esse é o núcleo, né? E aí você eliminando o que é primário e secundário, que é a tristeza, ela se estabelece, né? Então, e muda a cérebro isso muda o cérebro. Por isso que o Vitor falou, ela está familiarizada com esse espírito. Ela está ajudando a construir esse corpo. Sim. Ajudando. Então ela tem consciência. Ela faz isso que deixa claro. O ego dela está ali, né? Ela tem consciência. Perfeito. Na hora do parto, ela sente como se assumisse. Ela está assumindo aquela responsabilidade. E aí ela pode se assustar, né? E ela pode fazer essas perguntas, né? Será? Quer dizer, que aquele está se consumando a missão, a responsabilidade. Quanto ao ego, ela tem ela vive familiarizada, constrói o corpo e ela tem todo o contato no mundo espiritual, como disse o Vitor. Outro fator são as complicações obstétricas. Você sabe que dá para controlar? Pode falar, desculpa. Tem uma espécie de raça de animal, ele é caninal. Ele come a coisa do pai. E tem pessoas humanas que come placenta. E come o feto também. O que aconteceu aí? Um distúrbio psiquiátrico aconteceu. Um distúrbio psiquiátrico. Qual? Vamos confabular. Nenhum ser humano, no estágio de evolução que está, comer o próprio filho. Não é um comportamento humano isso. É um distúrbio psiquiátrico. Assim, eu conheço uma senhora que ela poupa aquele embelezamento para nascer a criança. Nasceu, ela tem um problema hormonal. Ela ficou desesperada, né? Assim, sim. É como se tivesse a sensação de isso.
isso. Alguma coisa que isso estava errada. O que eu fiz de errado? Exato. Na verdade, isso aí acontece com todas as síndromes, né? Todas as... Porque o que acontece? Existe, aí volta a falta da parte espiritual. Você está pondo um filho no mundo para quê? Para se realizar, para ser feliz ou para ajudá-lo a evoluir? Se você está pondo um filho para ser feliz, para preencher um buraco que eu e meu marido temos, quando a síndrome acontece, você deprime. Então o problema é esse. Todo mundo, mas você está sendo muito grosso porque você ainda não é pai. Lógico que eu estou sujeito a isso. Mas eu tenho que encarar, não posso encarar a vida nessa imaturidade, não como estudante de uma filosofia cristã esotérica. Né? Mas o que acontece é que se cria toda uma expectativa, uma imagem mental do rostinho, da mãozinha, da criança se desenvolver, toda uma forma. Imagina a forma de desejo, de pensamento que está ali quando nasce é deficiente. Falhei, Deus é justo, parará. Ou é nítido, né? Síndrome de Down, né? Eu já vi mãe chegar no consultório e falar assim: meu filho é japonês. Mas a mulher não é japonesa, nem o pai, meu filho é japonês. Você vai fazer um trabalho para explicar que a criança tem uma síndrome de Down. Ela não aceita, né? Porque existem faces sindrômicas, né? Conforme você vai observando os tipos de síndromes, você olha para o rosto e você jamais já identificou: isso aqui acontece isso aqui acontece aquilo. Então chega ao ponto da mãe negando e dizer: olha, minha filha é filho de japonês. Quer dizer, não tem lógica nenhuma. E ela caiu naquela pesquisa de 2 a 8 anos depois de passar por um estresse tremendo, ela desenvolveu um câncer. Aí as complicações elas isso, com certeza. Arthur, uma parte aqui. Desculpa, pode falar. Quer dizer que a ignorância, a falta de conhecimento, né? Porque ela sabe que o filho é do marido, o filho é uma... Não, eu acho que é negação, né? Nem sei se é. Porque é uma resposta puramente emocional e lógica, não é a razão falando, né? E aí a gente tem que estar preparado para tudo, porque. Então, mas aí que está. Você não tem que estar preparado para tudo, você tem que estar preparado para pôr o ego para evoluir. Né? Você vai ser síndrome de Down, você vai ser síndrome de Up, vai ser síndrome de o que for, não importa. Tipo, assim, você tem que ajudar, você está aqui para servir, você está aqui para promover, ajudar a pessoa tanto a reequilibrar os desequilíbrios que ele tem das outras vidas, como para potencializar o que ele tem de melhor. Essa é a sua missão também. Todo mundo deveria saber. Agora, se eu estou tendo um filho, ou então faz como a Glaucia, né? Como um gato, se realiza nos animais do gato, entendeu? E deixa a criança livre, entendeu? Mas se for o caso, né? Então, sabe, não pode você se realizar nos seus filhos. Isso já acabou, né? Mas essa negação, Arthur, ela pode chegar até ao extremo. E um pai falar que o filho morreu. Sim, para todos, fala, eu não aceito isso é um castigo. E pegar essa criança, pagar uma enfermeira para cuidar dessa criança 10 anos. 10 anos até quando a criança nasce. Uma negação total. Só para reforçar. A criança nasceu morta. Só para reforçar, né? Para que a evolução aconteça, deve haver a decisão de assumir sua verdadeira missão e deixar as ilusões da vida material. Crava isso no seu éter refletor. Crava isso no seu éter refletor. Tá bom? Mas isso é dúbio. Mas isso é frio. Pior é se iludir, eu acho. Segundo passo é você compreender que esse bebê está nascendo e ele vai ter características. E eu tenho que respeitar essas características, como a Glaucia muito bem mostrou. E aí, eu trouxe alguns estudos de observação, não focado em causa, mas em observação. Já estou acabando, já estou ultrapassando o horário. Então, entre 3 e 4 meses de idade, a criança ela se percebe
já se percebe expressões de interesse, de raiva, de surpresa, de tristeza, de alegria. O Luiz, um pouco mais cedo, acabou de contar uma reação, né, de um bebê, né, que onde chega, sorri, né? Fala, mas a criança não tem corpo de desejos ainda, né? Não, claro que ela sente, mas ela não tem corpo de desejo dela, mas tem da mãe terra, né? Durante a etapa de marcha, ou seja, ou começar a andar, que agora você bem colocou como uma das conquistas, né? Do ponto de vista de percepção do mundo, existe uma noção mais dicotômica e simples, do tipo assim, isso é grande, isso é pequeno, isso é feio e bonito já é mais valor, né? Mas barulhento e quieto, áspero e liso, né? Então essa é a percepção, redondo e pontudo, né? Do mesmo modo, não tem uma imagem de se separar do outro, né? Está construindo. Então uma criança, quando ela chega assim, né, e rouba a máquina de filmadora do Alexandre, sabe, e a outra fica chorando, aí chega a mãe e fala, feio, devolve e pede desculpa. Como? Com que estrutura mental, né, física vai conseguir dizer que aquilo é errado, que é feio, que ela é mal educada e que ela não tem empatia? Estou exigindo que meu filho com 1 ano seja empático e respeite. Não dá. Então tem muita. E esses traumas, gente, sutilmente vai configurando a formação do cérebro e a saúde mental do seu filho. Aqui teve esse estudo de 77 que diferenciou a criança em 3 grandes tipos. Na verdade tem mais, mas esses 3 são os qualquer mãe sabe disso, né? A criança fácil. O que é a criança fácil? É a criança que se adapta à mudança. É a criança que busca se alimentar de diversos tipos de coisas. Você põe uma roupa larga, uma apertada, você tira ela daqui e põe ali, ela se adapta bem. A criança difícil já é menos regular. Qualquer coisa que você muda ou que você queira inserir é um inferno. Essa é conhecida como a criança difícil. E existe a criança de entusiasmo lento, que elas são mais passivas. Aquela que você põe a papinha na boca, ela fica. Cai. Ou aquela que você põe na cama virado, sai, né? Aí você até esquece, né? Aí você volta lá, ela está na mesma posição. Né? Tipo, você tem até que virar, né? A criança, que algumas mães dizem, nossa, vai dar até dó, né? Porque você deixava lá e ficava, né? São as crianças, todas elas têm, a Glaucio muito bem explicou, né? O ego entrando no corpo, conquistando tudo aquilo, né? Existem mais classificações, mas essas são as 3. Outra questão que é importante a mãe identificar nos bebês, nas crianças, para poder respeitar, é que dos 2 aos 4 anos, principalmente quando tem irmãozinho, é muito comum a agressão física, né? A criança, ela dá umas porrada e é normal. Às vezes a mãe, por neuroses dela, porque ela apanhou da mãe, ela pune o filho porque está batendo no irmãozinho. Gente, é o que ela tem. A agressividade não acontece, né? As mordidas. Mordida, puxa o cabelo, toma um negócio. Não é mal, a criança não é má. A criança não é má. É o repertório que ela tem. Você tem que saber respeitar isso. Porque senão você vai gerando problemas, né? Isso de 4 a 8 anos tende a mudar. A agressão verbal aumenta, porque a linguagem começa a ser desenvolvida. A meta da agressão entre 2 e 4 anos, se você tem uma criança entre 2 e 4 anos batendo em alguém na escola, agredindo, provavelmente é porque alguma coisa ou na casa dela ou entre os cuidadores dela não está certo. E o jeito, a gente, quando alguma coisa der errado em casa, chega um amigo e fala, pô, meu, tô mal, tá acontecendo isso em casa, não sei o que eu faço. Você acha que a criança vai fazer como? Ela vai tomar o brinquedo do outro, vai chutar o outro, porque é o que ela tem. Né? Agora, a partir dos 4 ou 8 anos, isso não necessariamente é alguma coisa em casa que está errada. Às vezes, ela já pode querer, existem muitas soluções, ela pode até querer machucar mesmo um amiguinho para roubar a bola dele. Não tem uma causa psicológica em casa, né? Ocasião da agressão, que eu já falei, né? Conflitos com os pais ou conflitos entre os companheiros, né? Sofrendo bullying, né? Então, terminando, nessa época de 0 a 7 anos, a criança também funciona por imitação
como a Gross bem mostrou. Isso aqui está no livro Mistérios Rosa Cruzes. Tá? Vocês podem ter um capítulo sobre educação de criança. Funcionar por imitação implica o que para os pais? Ser exemplo. Né? Exemplo funciona mais que discurso. Regra para de 0 a 7 anos. Não adianta falar. Você nunca viu criança fazendo assim, ó? Não. Você nunca viu? Ela vai falando não. E ela enfia o dedo na tomada. Você fala, como você está falando não e enfia o dedo na tomada? Por quê? Porque você fala não para ela, ela está te imitando. Não. É um versinho, imitando não. Então não adianta falar. Você tem que ser exemplo. Porque é o que ela tem de recurso para entender o mundo. Então não adianta você exigir. Né? A cognição está num nível concreto e não abstrato. Mudança do comportamento do seu filho é pela ação. Criança de 5 anos chega no consultório e fala assim para você: ai, a mãe, né? A mãe, minha filha tem 5 anos, eu não consigo mais sair de casa. Por quê? Porque ela não sai se ela não combinar o sapato, o cinto, se não combinar o azul escuro com o azul claro. Ela tem que pentear o cabelo. Outro dia ela estava comendo o alface e caiu no chão. Enquanto ela não tirou o alface do chão, ela não continuou se alimentando. Eu não sei o que eu faço com essa menina. Aí o pai pegou e fez do lado: pega um lenço para mim. Ela virou, pegou o lenço, dobrou, arrumou bonitinho e deu pro pai. Bom, o sistema da mãe, a mãe é extremamente sistemática. Para pegar os lenços, só o nariz, né? Ela pegou, dobrou. Nossa, eu fiquei com vontade de guardar o lenço dela, de tão arrumado e tal. Essas horas que às vezes tem que ter um espelho embaixo da postura e fala assim, né? Vai mostrar o espelho. Então, é isso, né? Entre os 7 e 14 anos passa-se a autoridade discipular. Falou-se dos tutores, né? Isso aqui já foi falado, está bem claro. Agora, todo esse trabalho dos 0 aos 14 anos, se não for bem feito, que aí começa dos 15 aos 21, o pai vai colher os frutos. Se o pai teve uma boa educação de 0 a 14 anos, dos 15 aos 21, vai ter bons frutos. Se teve uma má educação, porque tem que não ter a mente antes, né? Por isso que na adolescência você tem bastante droga, você tem balada, você tem índice de acidente de carro, de direção e álcool na adolescência muito alto, gravidez precoce, transtorno de impulso, ansiedade, descontroles emocionais. Tudo isso ocorre, aí se você for ver lá atrás, não teve uma construção, né? Às vezes a pessoa sobrevive, alguns de nós passamos por tudo isso e estamos aqui, né? Então tem jeito, né? Sempre tem jeito. Mas basicamente é isso, né? O terceiro passo para você ajudar a saúde mental do seu filho é você cuidar de você mesmo. Tá? E aí, eu coloquei só esse estudo aqui de 81 e 86 que mostrou que crianças, lembra o bebê de temperamento difícil? A criança tem um temperamento difícil, ou seja, elas não se adequam. Mas se as mães tinham uma percepção social, o que é percepção social? É a mãe saber que ela existe no mundo uma disponibilidade de pessoas que ela pode confiar. Existe no mundo pessoas que se preocupam, ela se sente acolhida. Mesmo com bebês difíceis, essas crianças tiveram menos sensação de apego. Sabe aquela criança que não escola da mãe? As mães que têm pouca percepção de suporte social, normalmente os filhos ficam extremamente apegados. Por quê? Porque ela não confia na sociedade, ela transfere para o filho e vira uma relação de dependência. Um estudo bem interessante. Aí tem um ambiente modulando o temperamento. Por isso, se você não cuidar de você, das suas carências, das suas neuroses, você pode atrapalhar a saúde do seu filho. Então, primeira coisa, já estou terminando, projeção de culpa e astúcia. Isso aqui a gente não faz. O que nós fazíamos alguns milhões de anos atrás, hoje nós não fazemos. Né? Que é esse hábito de procurar fora de você os problemas, inclusive nos filhos, nos familiares, na política, no dinheiro, no trânsito de São Paulo. Em São Paulo, que é uma bolha de estresse de poluição. Nunca somos nós, né?
Existem culpados pela nossa timidez, existem culpados pela nossa insegurança, e existem sempre culpados pelos nossos medos. Ah, e se meu pai tivesse me colocado na terapia quando eu tinha 14 anos, seria outra pessoa. Meio ambiente como espelho é outro ingrediente. Aquilo que julgamos errado e que nos incomoda está dentro de nós. Isso aqui é coisa que devemos cultivar. A partir dos 7 anos, iniciar um processo de coexistência das coisas e de polaridades. Você precisa ensinar seu filho que as coisas no mundo não são dicotômicas, certo e errado. Não estou falando que você não tem que ter autoridade para mostrar para ele que é certo e errado, não é isso. É você começar a criar uma noção de relativismo, não para não deixar ele confuso, mas um relativismo seguro. Tá? Buscar que a verdade tem mais de uma faceta, né? Quer dizer, e principalmente focar na construção de processo e dizer não ao imediatismo. A Glaucia já falou muito bem isso. Se cultivarmos o hábito de aprimoramento interno e hábitos de prática de espiritualidade diária, nossa alma espiritual trará formas de pensamento e de desejos elevados, e essas formas vão influenciar nossos filhos. Mais importante, criar nossos filhos e dar os recursos para que eles cumpram sua missão. Quando a gente faz isso, a gente automaticamente cumpre a nossa. Este estilo de vida vale muito a pena e contribui significativamente para a libertação do Cristo, porque quando você promove saúde, você promove a libertação do Cristo. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também.